Graça e paz, meu amigo irmão, em nosso devocional de esperança e vida de hoje, eu quero ler com você o texto bíblico que se encontra no Evangelho segundo o relato de Lucas, em seu capítulo de número 4, versículos 38 e 39, que dizem assim: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Bom, queridos, esta é uma passagem bíblica, creio eu, bastante conhecida no nosso meio, a qual você pode também encontrar, segundo o relato de Mateus e Marcos. E apesar deles apresentarem diferentes perspectivas aqui do fato, todos estes autores, eles dizem que Jesus foi até a casa de Simão Pedro, ou seja, Jesus estava presente ali. Ele estava no lugar certo e na hora certa para suprir a necessidade de cura daquela mulher. Como nós lemos aqui, a sogra de Pedro, ela estava acamada com febre alta e os que estavam então em sua residência, provavelmente os seus familiares e alguns dos discípulos que acompanharam Jesus, conforme relata Marcos, falaram então a respeito dela ao Senhor Jesus. Eles pediram e rogaram a ele para que fizesse algo em favor da vida daquela mulher que se encontrava enferma. E Jesus então, ele se aproximou dela, tocou-a e tomou-a pela sua mão e ajudou-a a se levantar. Eu, particularmente, queridos, eu gosto muito aqui deste relato de Lucas, porque ele acrescenta um detalhe muito importante para nós, que está no meio do versículo de número 39, porque Lucas relata que Jesus repreendeu a febre, ou seja, ele deu uma ordem. E isso revela, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele tem autoridade para curar. E ele tem autoridade para curar qualquer enfermidade, sejam elas de causas físicas ou espirituais e também emocionais. Ele é o Deus que cura todas as coisas. E este é o mesmo Deus hoje, meus irmãos. Por isso é importante que eu e você tenhamos a mesma disposição e fé aqui destes familiares e amigos da sogra de Pedro. Precisamos falar ao Senhor das necessidades de cura dos outros. Precisamos interceder por aqueles que se encontram enfermos, rogando ao Senhor Jesus para que faça algo em favor de suas vidas. E assim como ele esteve presente na vida dessa mulher, na casa de Pedro nessa ocasião, ele continua sendo presente nas nossas vidas, porque ele é o socorro bem presente nos dias de hoje. O nosso Deus, ele é onipresente, meus irmãos, e ele está lá agora com aquela pessoa que está acamada, talvez naquele leito de hospital, aonde eu e você não podemos ir, o Senhor está lá. E ele pode tocar sobre aquela vida do seu familiar, amigo ou então vizinho que se encontra doente, trazendo cura sobre a vida dessa pessoa. O que eu e você precisamos fazer, meu irmão, é exercer a nossa fé e orar por aqueles que estão enfermos, pedindo ao Senhor nosso Deus pela vida deles, mas pedindo, queridos, com fé, sem duvidar em nada, como nos aconselha Tiago. E abrindo aqui um parênteses, meus irmãos, fé não é pensamento positivo. Fé é obediência, meus irmãos. E assim como o amor, a fé cristã, ela não é mero sentimentalismo. Ela é uma ação humilde que reconhece ao Senhor e que depende dele, que nele confia para todas as suas necessidades. A fé, meus irmãos, não é evidenciada por meras palavras, mas por atos de obediência que glorificam ao nosso Deus e Pai. Por isso, eu e você devemos ter essa disposição de orar pelos enfermos, exercitando a nossa fé. Esta é a ação que eu e você precisamos tomar.
interceder uns pelos outros e rogar pela vida daqueles que se encontram enfermos, confiando de que o Senhor há de suprir as suas necessidades de cura, apresentando ao nosso Deus os nomes dessas pessoas, as suas necessidades, na convicção de que o Senhor, Ele não só ouve as nossas orações, mas Ele tem autoridade para curar a vida daqueles a quem nós apresentamos a Ele e também para realizar infinitamente mais que tudo quanto eu e você podemos pedir, pensar ou imaginar. Que você e a sua família tenham um final de semana abençoado na presença do Senhor. E não deixe de orar, de interceder por aqueles que se encontram enfermos, crendo de que o nosso Deus é fiel para suprir as suas necessidades.